Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Então vamos para o vídeo do review com o Twilight. Aqui a gente vai ver como jogar, as builds de techs, recomendação de módulos, Core 1 e como jogar, assim, algumas curiosidades e mecânicas que a gente pode fazer com esse mecha para maximizar algumas coisas com ele, tá ligado? E alguns segredinhos assim, nada demais, mas que são úteis. Se você é novo aqui, muito bem-vindo, curta bastante e se inscreva no canal. Lembrando, vídeos como esses tem de todos os mechas, beleza? Esse é o Twilight, o último que lançou até agora. Então, vamos que vamos, beleza? Eu vou tentar ser bem sucinto e direto. Essas são as 3 builds com ele. Essa aqui primeira é focado a longa distância. Essa segunda aqui é focado mais em tempo de recarga para ele. E essa última aqui é mais focado em curta distância. Beleza? Essas são as 3 builds que eu tô jogando com ele e que eu gostei muito de usar as 3 em situações diferentes, tá ligado? Por exemplo, essa primeira aqui, no geral, eu gosto de usar muito no Battle Royale, sabe? É uma mecânica que funciona bem, ou até no próprio Team Deathmatch, em algumas situações que eu quero ficar mais recuado. E essa daqui, Short, eu tenho gostado mais dela de jogar ela no TDM, que é uma luta ali mais frenética, né? Geralmente o pessoal tá mais colado ali perto de você, e às vezes você quer dar uma rushada e tudo mais. Então essa short que eu gostei muito de jogar no TDM, e essa daqui é basicamente só para você ficar castando mais vezes a arma secundária e o pulo dele. Agora, as modificações que a gente pode fazer em cada uma dessas builds aqui. Essa primeira aqui, da longa distância, cara. A gente basicamente, se quiser mudar, pode colocar todas as techs de defesa que estão aqui na última, se quiser fazer essa modificação aqui, ou colocar o Self-Healing Line no lugar de uma dessas duas, tá ligado? Aí você escolhe, mas no geral eu gostei muito dessa build da forma que tá aqui, que você vai ficar a longa distância batendo, teoricamente safe. Se alguém chegar perto de você, você tem velocidade de movimento para se locomover e vai tancar um pouquinho a mais. Mas se quiser fazer algumas modificações, eu recomendo fazer essas. Então, se você for jogar cabelo de longa distância, você joga com essa. Se for jogar a curta distância, você joga com essa. É necessário? É preciso? Cara, aí você vai colocar na balança e ver o que funciona melhor para você. No geral, a longa distância eu tenho usado esse aqui porque no geral eu vou ficar num lugar mais safe, mais escondido, mais afastado do combate e tudo mais. Então eu vou conseguir causar dano e recuperar meu shield. Se alguém conseguir me dar tiro, alguma coisa assim, vai acertar no meu shield sobressalente e no meu próprio shield. Então eu vou tancar um pouquinho mais, beleza? Mas nas outras situações você pode estar jogando com esse aqui que também funciona e no geral é muito bom, o Nano Interception, porque eu não sei se vocês sabem, mas isso a gente já viu no modo treinamento. Basicamente tudo que a gente faz com esse mecha, a gente solta fumaça, menos andar. Então até o fato, se a gente estiver tipo assim, muito distante, pulando, a gente vai estar liberando fumaça, né? E vai estar tomando dano reduzido enquanto a gente estiver pulando. Então se a gente estiver tipo assim, a longa distância dando tiro, ou a curta distância no inimigo, tanto faz, e pulando e dando tiro, a gente vai tomar dano reduzido, né, pela fumaça do pulo, e se a gente estiver perto do alvo, né, a própria fumaça do tiro da arma primária ou secundária, porque vai estar tudo ali enfumaçado, até do próprio dash. Então funciona, vale muito a pena, mas assim, no geral, acho que a longa distância, esse daqui vai funcionar melhor, beleza? Mas saiba, tem que ser bom de tiro para conseguir acertar. E se você for jogar com a build que foca em CD, no tempo de recarga, aí eu recomendo você fazer aqui alguns ajustes. Esse daqui, o Poison Mist, que vai aumentar ali o raio da sua arma secundária. O Efficient Energy, que você vai conseguir dar pulos maiores também, vai aproveitar um pouquinho melhor desse tempo de recarga. Em questão disso aqui, eu recomendo também você estar colocando o Chief Energy, porque querendo ou não, se você for ficar priorizar seu tempo de recarga, você vai ficar a longa distância. Então assim, no geral, cara, independente de se a gente vai jogar com a build a longa distância, a curta distância, a build de CD, a gente tem que ter em mente que esse mecha a gente vai ficar a maior parte do tempo a longa distância, tá ligado? Dando tiro, dando dano de corrosão nos inimigos, usando o dash para se reposicionar. Apenas para se reposicionar, você vai usar o dash para avançar só se você tiver certeza que você vai matar o alvo, tá ligado? Aí você vai querer usar o dash para cima do cara, mas ainda assim tem que usar o dash dele com muito cuidado, basicamente só para se reposicionar, porque é um mecha que tem uma mobilidade muito frágil e ele sofre muito contra vários mechas que é curta distância. Então assim, Arthur, Neutron, ele sofre
bastante, assim, um pouco o Boreas também, o Norfen. Então tem que saber muito se posicionar. Mas acho que os maiores inimigos desse mecha aqui, acho que no geral, é o Norven mesmo. Norven não, o Arthur e o Neutron, tá ligado? E todos os mechas voadores, assim, Andrômeda, Hurricane, Pulsar, são mechas que esse mecha também sofre bastante. Se você conseguir acertar a arma secundária, você vai cegar o inimigo e vai travar a habilidade de voo dele, né? A habilidade da arma secundária. Então você consegue tirar eles do alto, mas aí você tem que saber muito bem utilizar a sua arma secundária. E a gente vai ver isso no modo treinamento aqui um pouquinho mais pra frente, algumas ideias que eu vou dar. Beleza? Core 1 ou Core 2, cara? Eu, assim, no geral, acho que você deve priorizar sempre o Core 1. Antes eu tinha falado, o Core 2 dele que é o poder, cacete. Não, o Core 1 dele na minha opinião, é o melhor. Porque você tem muito mais facilidade de acertar a arma secundária, que para ele é super importante acertar a arma secundária. Além disso, você consegue espalhar o efeito da arma secundária muito melhor no campo de batalha. Significa que você consegue zonear mais a área, você consegue dar mais dano de corrosão, assim, espalhar, e de repente até identificar inimigos, sabe? Isso a gente vai ver de novo no modo treinamento, mais detalhado, mas quando a gente acerta a arma primária, tanto quanto a arma secundária, o inimigo fica ali envenenado, né? E fica tomando dano ao longo do tempo. Então, a gente não vai ver propriamente dito o inimigo, só se a gente acertar com a arma secundária, mas como o dano vai estar ticando, o dano ticando aparece através da parede, através de vários lugares. Então a gente não consegue identificar precisamente onde está o inimigo, né? Mas a gente consegue ter uma noção que, tipo assim, tem alguém ali tomando dano, 2 de dano atrás daquela parede, esse 2 de dano tá se movimentando para lá. Então você sabe que tem alguém ali, tá ligado? Então isso aqui é muito interessante, que você consegue saber mais ou menos onde estão os inimigos. E como tanto a arma primária dele e secundária tem uma área de explosão relativamente grande, se tiver alguém escondido atrás de uma porta, de uma parede, dentro de um prédio, alguma coisa assim, você consegue causar dano nessa pessoa que está escondida. Às vezes não pela arma primária, né, do dano propriamente em si, mas às vezes da fumaça que ele vai causar ali no ao redor. Beleza? Então, tipo assim, no geral, priorize o Core 1, que eu acho que é bem melhor com ele. Mas assim, se você estiver jogando, às vezes, de repente, Team Deathmatch, o próprio Battle Royale e tudo mais, e você está jogando com um time que joga mais avançado e você quer dar follow-up junto com o seu time, aí eu recomendo usar o Core 2 mesmo, beleza? Que aí você consegue dar o follow-up, matar alguém e de repente sair. Mas não recomendo jogar rushado com esse mecha. Melhor você jogar mais recuado, dando tiro de longa distância, fazendo de repente um papel mais de suporte, dando tiro a longa distância, zoneando a equipe, causando debuff em geral, do que realmente rushando com esse mecha. Não que não dê pra rushar, dá pra rushar, mas não achei tão interessante assim. E o corredor desse mecha, sempre que você abate um inimigo, reseta o seu tempo de recarga do dash instantaneamente. Se você pega uma assistência, se eu não me engano, o tempo de recarga do dash é cortado pela metade, então você me recupera um pouquinho mais rápido. Então assim, é interessante para você rushar e fazer eliminações rápidas e se reposicionar, tá ligado? Mas no geral, acho que o Core 1 dele é bem melhor, porque na maioria das vezes você não vai querer avançar no inimigo. Show? Então, agora vamos para a recomendação de piloto, cara. Tem alguns pilotos que eu tenho gostado muito de jogar com esse mecha, que é basicamente, aliás, as habilidades, né? A habilidade da Red. Tenho gostado muito de jogar com esse mecha, mesmo com os nerfs que ele recebeu recentemente. Ainda é uma habilidade muito boa, porque funciona muito bem com a arma primária dele ainda, sabe? A arma secundária deu uma diminuída, mas ainda funciona muito bem. Mas com a arma primária dele, ele funciona otimamente bem, porque comba ali com as habilidades dele com as builds que eu fiz, de recuperação de vida e tudo mais, e dano ao longo do tempo. Porque você vai causar ali um dano legal no inimigo. Vai demorar mais para ele recuperar o shield, enquanto ele vai estar tomando ali dano e você vai estar recuperando um pouquinho de vida, beleza? Então esse mecha acaba ajudando um pouquinho no sustain com as builds que eu fiz. Além do mais de todos os debuffs que você vai conseguir causar mais no mecha. Se acerta um tiro a longa distância, você vai encaixar o dano, e o cara vai ficar um pouquinho mais tomando dano de poison ali, né? De dano robô. Esses debuffs, né? De dano um pouco a mais ao longo do tempo. Então é muito interessante a Red para esse mecha. E acho que é a primeira vez que eu recomendo a Red para algum mecha, e funciona muito bem.
O outro que eu recomendo é o Sirius. O Sirius também funciona muito bem, a habilidade do Sirius, porque você vai conseguir encaixar mais dano ali da arma primária, causar mais dano venenoso e tal, encaixar mais dano. Esse mecha agora ele sofreu alguns nerfs, né, no pente da arma primária, então mas você vai conseguir encaixar mais dano, vai conseguir fazer mais presente nas lutas, tanto a longa distância quanto a curta distância, tanto faz. E você vai encaixar mais dano, vai causar mais debuff e tudo mais, então vale a pena. A outra é da Mila também, porque esse mecha tem um sustain forte, né? Tanto qualquer módulo de defesa dele, você consegue ter um sustain legal, tanto você vai recuperar um pouquinho de shield, né? Aquele módulo dele de que você recupera um pouco de shield, ou você vai tancar um pouquinho mais e vai combar ali com as outras habilidades dele, as outras stacks ali de roubo de vida. Então quando você tiver menos vida, mais dano você vai causar. Então funciona muito bem também com a habilidade da Mila, sabe? Também funciona bem. A outra aqui para recomendar... Opa, porque saiu? A outra aqui para recomendar é a habilidade do Ron. Se você for focar naquela build de tempo de recarga, a habilidade do Ron vai acabar valendo a pena para você, que aí também vale um pouquinho a pena. Agora, outras habilidades com ele que são boas, não são tipo assim, e tudo mais, mas funcionam bem. A habilidade da vida, né, funciona muito bem, que é um mecha que, dependendo da situação, você vai querer estar sempre entrando e saindo de combate. Ele tem uma quantidade de shield relevante, então você faz essas trocas rápidas, solta debuff ali, aqui e tal, e volta, sabe, recupera shield, aí depois faz a mesma coisa, então ele vai acabar sendo constante nessa mecânica dele. A habilidade do... Cara, eu esqueci o nome do Jaka, também funciona bem nesse mecha, não é perfeita, mas também funciona, ainda mais se você quiser rushar em cima de um alvo, tá ligado? Ou se alguém rushar em cima de você, você meio que vai ter ali uma vida extra, porque é muito fácil, dependendo do mecha, te deletar ali, então funciona ali relativamente bem. A habilidade da Zhulshong, né, dispensa comentários, funciona bem. A habilidade do Silver Deacon também funciona bem, se você for jogar ali a longa distância e tudo mais, querer manter uma certa distância dos inimigos, né, para trabalhar mesmo a longa distância. Vale a pena. E por último, eu ainda não comprei a Vanessa, eu tô para comprar ela, acho que semana que vem eu consigo comprar, mas acredito que vai funcionar também muito bem para esse mecha, porque é um mecha que ele não tem muito acesso ao high ground, ele sofre um pouco com isso, e você vira e mexe, vai lutar contra mechas que vão estar, tipo assim, tendo acesso a high ground ou voando em cima de você, com o próprio Riken, o Andrômeda, seja lá o que for. Então, na maioria das vezes você vai lutar contra inimigos que estão acima de você, no terreno. Então essa habilidade da Vanessa também acho que vai se fazer muito boa para isso. E só para finalizar, dependendo da forma que você for jogar, a habilidade da Iori e da Mila... Da Mila não, da Mig vai funcionar bem também. Então vamos aqui para o modo treinamento e a gente vai ver aqui algumas mecânicas que a gente pode fazer aqui com esse mecha. Esse mecha acho que é bem simples de jogar. Acho que para quem já está acostumado a jogar com Caramelo, né, com Kuma ou com Dreadwolf, acho que vai ter muita facilidade de jogar com esse mecha. Mecanicamente eles são parecidos, acho que ele é muito mais parecido com o Caramelo do que com o Dreadwolf. Mas ele também tem suas semelhanças com o Dreadwolf, ainda mais questão do pulão dele. Beleza? Então, peraí, deixa eu tirar... Não, deixa eu tirar não, vai ficar assim, cara. Basicamente, quando eu tava falando, o tiro dele aqui, quando a gente acerta um alvo, vai continuar ticando ali o dano. E como a gente tá com a habilidade da Red, ó, viu quanto tempo vai ficar ticando? Olha só. Fica bastante tempo ali, o cara vai ficar tomando dano. O que significa que vai demorar mais para ele recuperar o shield. Deixa eu ver aqui alguém que tá com o shield cheio. Ninguém tá com o shield cheio, mas assim, o cara vai tomar dano. Além desse dano que ele vai estar tomando, vai ser um tempo a mais que ele vai ter uma dificuldade ali de recuperar shield. Às vezes contra alguns mechas que tem bastante shield, acaba valendo muito a pena. E foi isso aqui que eu tava falando, cara, que quando a gente acerta algum tiro nele, tá vendo? Fica ticando. Às vezes o cara tá aqui atrás da parede, ó, tá vendo? Tá ticando. Não tô vendo o trio, mas eu sei que tem alguém tomando dano ali, tá ligado? Então se ele estivesse se movimentando aqui, ó, eu saberia mais ou menos para onde o inimigo tá indo. Então com ele a gente consegue ter uma noção interessante de onde o inimigo tá ligado? Acertando aqui assim, ó. Quando a gente acertar uma secundária, num alvo, ele fica tracejado em vermelho.
Então a gente consegue ter uma noção de onde o inimigo tá pra causar dano no cara. Ou só pra zonear, flanquear o inimigo, fazer qualquer coisa, manter distância, tá ligado? Olha lá. Acertou ali o Arthur e eu consigo ver onde é que ele tá. Eu tô usando aqui o Core 1, aí tá vendo como espalha muito bem a parada dele. E a outra coisa que eu tava falando aqui, que eu ia mostrar aqui no treinamento, é quando eu pulo, olha lá. Quando eu pulo, ele solta a fumacinha. Aqui não dá pra ter uma noção direito, mas acho que pra quem já viu aí minhas gameplays com ele, já viu que sempre quando eu colo com o inimigo, eu vivo pulando. Por que eu vivo pulando? Não é só pra manter distância, pra me fazer, tipo assim, ser um alvo mais difícil de pegar, mas é só, sempre quando eu pulo, ó, tá vendo? Eu solto fumaça e causo dano. Por isso que eu falei que quando a gente tá com esse módulo aqui, quando a gente tá perto de um inimigo e ficar pulando, a gente vai tomar dano reduzido por causa da fumaça que a gente causa. Causa dano. Então quando a gente tá perto de um inimigo, só esperar meu combustível aumentar um pouco, a gente faz isso aqui, ó. Tanto tiro da arma primária quanto pulinho, acerta isso aqui, vai ficar tudo cheio de fumaça e causar dano, tanto no pulo quanto isso aqui. Tá ligado? Então a gente consegue encaixar mais debuff no alvo de dano de corrosão. Quando ele pula aqui assim, ó. Mais fumaça, mais daninho. E é isso. Eu achei muito interessante essa parada com ele. Outra coisa que eu vou mostrar com ele... Cadê? É a questão do pulo dele. Tipo assim, o pulo dele, quando a gente olha assim a primeiro momento, parece ser curtinho. Mas não é. Deixa eu até tirar esse módulo aqui, porque esse módulo aqui realmente dá um pulão. Mas o pulo dele, cara, não é curtinho, sabe? Depois que eu fui jogando aqui com ele várias vezes, o pulo desse mecha aqui é até relativamente longo, mas a gente tem que saber controlar o pulo e saber pular. O pulo não, né? O dash dele propriamente dito. E a gente, sempre quando a gente for pular, eu já tinha falado isso em outro vídeo, né? A gente tem que fazer um pulo mais angulado. Tipo assim, 45 graus, 60 graus, que aí a gente tem uma noção melhor pra onde o mecha vai, ó. Tá vendo? E não só isso, quando a gente dá um pulo com esse mecha aqui, a gente consegue controlar ele um pouco no alto, ligado? Não é que nem o Kuma, que a gente dá um pulo, ou um flamenco, né? A gente pula para um determinado lugar e vai pra lá. Não, esse mecha aqui a gente meio que dá um drift aqui aéreo, tá vendo? Olha lá, ele faz uma curva meio que no alto. Então, dependendo de como você vai pular, de como você vai usar o dash, você pode dar um pulo, fazer uma curvinha para se reposicionar. Então isso aqui é legal. Você já me salvou em algumas situações no Team Deathmatch. Eu vou para assim para algum lugar e me recuo, faço um samba lelê e vou para outro lugar. Então isso aqui é interessante com esse mecha. E como vocês viram, o pulo dele, desde quando a gente pula, a gente consegue dar tiro com ele usando o dash no alto. O dash dele a gente também consegue dar um pulo, né? E usar o dash. A gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Pular e usar o dash. Quando a gente usa o dash dele, a gente pode continuar dando tiro e focar nos inimigos. Isso aqui pode parecer um pouco complicado, né? Mas jogando a gente vai pegar o jeito. Que é pular aqui assim, ó. Tá vendo? Desde quando a gente já usa o dash, a gente já desce dando tiro no nosso alvo, tá ligado? Deixa eu dar uma carregada aqui, ó. Tá vendo? A gente já vai... Enquanto a gente tá usando o dash, a gente pode usar tanto a arma primária quanto a secundária. A gente não tá morto, tá ligado? A animação aqui tá rolando. Isso aqui que eu tava falando, aqui, ó, a arma desse mecha aqui, tem um raio de explosão legal aqui. Tá tirando bem longe do hot steel, tá vendo? Mas eu consigo acertar. Então, às vezes, o cara tá escondido, tipo assim, aqui, atrás da parede. Eu dou tiro aqui, assim, e eu consigo acertar. Então, toda essa... Como posso dizer assim? Esse fato de eu saber, tipo assim, acertei ali o trio. Sei onde é que ele tá, mais ou menos. Eu vou lá e dou tiro aqui, assim, ó, tá ligado? Olha lá. Nem tô acertando muito ele, mas o dano tá pegando. Tem uma noção de mais ou menos onde o mecha tá. O inimigo tá. Então eu dou tiro mais ou menos ali que pode acabar acertando. Vamos supor que tivesse uma parede aqui e eu não estivesse vendo o Firestar. Mas eu sei que eu dei um dano ali nele, sei que tem um Firestar ali. Ou não, sei lá, só sei que tem um cara aqui. Eu vou dar o tiro aqui do lado. Ele vai tomar dano. Ele vai tomar um dano reduzido, mas ele vai tomar dano. Eu não sei se vocês repararam, mas quando a gente dá um tiro perto do mecha, mas não no mecha, ele não toma dano corrosivo. Ele só toma dano corrosivo se o tiro acertar. Aqui, ó. O tiro aqui não tá acertando, não tá tomando dano corrosivo, mas aí eu acerto o tiro. Começou a tomar o dano corrosivo. Beleza? É assim que esse mecha funciona.
Show? Ele é bem simplesão. O bagulho é que tem que ficar atento no tiro da arma primária, no inimigo que tá acertando e tudo mais. E agora o mecha ele tá dando menos dano a longa distância, tá ligado? Tipo assim, ó, tá vendo? Dá um tiro aqui assim, 162, vamos aqui um pouquinho mais pra longe, pega aqui o trampolim. $158. Então, quanto mais longe a gente estiver do inimigo, menos dano a gente vai dar. Vocês viram que a diferença não é tanta assim, mas, cara, esse mecha aqui, a gente vai querer estar sempre jogando com ele a longa distância, cara. Longa distância para bater, porque embora o tiro dele dê menos dano, seja até um pouquinho mais difícil de encaixar, ele não tem muita mobilidade. Quando ele dá tiro assim, o tiro dele ele demora muito mais ainda a velocidade de movimento dele. Tudo mais, você, na maioria das situações, você vai ter que encaixar a arma secundária para acertar o alvo, e nem sempre você vai conseguir acertar a arma secundária no alvo, o cara ter mais facilidade ali para acertar o cara quando a gente acerta a arma secundária, como eu falei anteriormente. Da cegueira, o cara não pode pular por um tempo, né? E também não pode usar o dash. É um tempo que o inimigo ali vai estar super vulnerável. Mas é difícil de acertar, tá ligado? É mais fácil você ficar, tipo, de longe, dando daninho aqui, assim, pai browser, do que querer realmente dar um rushadão e querer matar o cara. Acho que pra finalizar essa parte, é a questão do pulo dele, né? Do high ground. Como eu tava falando, cara, assim, quando a gente for dar um pulo, é bom a gente tentar mirar, tipo, 60 graus, 45, por aí, tá ligado? E se você dá um pulo, tipo, muito alto, às vezes pra tentar chegar, tipo, num lugar... Assim, eu tô aqui, quero chegar ali. Dificilmente você vai conseguir. Deixa eu tentar aqui, ó. Olha lá, consegui porque eu controlei o pulo dele. Consegui, mas às vezes é difícil. Pra quem viu minhas lives jogando com ele, viu que eu já dei vários pulos assim no escuro. Eu achei que eu ia conseguir chegar e o mecha só subiu e desceu. Mas dá pra acessar o high ground com ele, sim. Mas tem que ter cuidado. Não é muito fácil. Você tem que saber controlar o pulo. O pulo dele, o dash no caso, né? Acho que é a coisa mais difícil desse mecha. Não que seja um mecha difícil de jogar, né? Mas acho que a coisa mais difícil desse mecha é controlar o pulo. Então, pra quem for jogar com ele, quer se especializar com ele, alguma coisa assim, lá, não consegui. Recomendo entrar com ele e jogar aqui no modo treinamento e testar o dash, tá ligado? Vai, treina o dash dele pra tentar ter esse domínio aqui, ó, pra você conseguir controlar, que aí você vai conseguir ter um controle melhor pra área que você vai, o ângulo que você tem que fazer certinho na hora de usar o dash. É mais questão de costume, tá ligado? Tem algumas coisas aqui que dá pra falar, mas é só você jogando mesmo e treinando pra conseguir. Aí você tem uma noção melhor do pulo certo que você tem que fazer, de como você tem que fazer e tal. E, bem, acho que é uma das últimas coisas aqui que eu tenho que mostrar com esse mecha é a questão da arma secundária. Não sei se vocês já viram, mas sempre quando a gente usa a arma secundária dele, basicamente a gente dispara 3 armas secundárias, a gente dispara um projétil só, mas depois que ele explode, ele separa em mais 2. É por isso que eu falei que fica fácil de espalhar. Aqui, ó. Acertou ali fez a área, disparou mais 2 ali. Então você consegue espalhar uma área legal. E mostrar aqui na prática o Core 2 dele. Se restou alguma dúvida para alguém. Aqui, ó. Vou usar o pulo. Aqui, ó. Então a gente não precisa matar o cara usando o dash. A gente pode matar o cara de qualquer maneira, tá ligado? Mas quando a gente mata, a gente recupera o dash. Show? E eu já estava esquecendo de falar uma coisa importante, cara, sobre a arma secundária dele. A arma secundária dele, né, ela se mexe, ela vai com parábola, tá ligado? Ela vai de... Mas é um formato de arco, uma parábola mesmo, sabe? De baixo para cima. Parecido com o nosso querido lançador de granada, sabe? Mas assim, ela não explode necessariamente quando atinge alguma coisa. Se a gente jogar num lugar muito alto, ela explode no ar e fica lá, tá vendo? Olha lá. Por que eu tô falando isso? Porque assim, dependendo da forma que você for lançar, deixa eu subir aqui ou conseguir, dependendo da forma que você for lançar, você consegue deixar essa fumaça no alto, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, acho que tem que jogar mais pro alto.
Fazendo isso muito alto não tem sentido, eu teria que estar num lugar mais baixo. Por que eu tô falando isso? Porque dependendo se a gente vai jogando contra o Riken, Andrômeda, Pulsar, a gente consegue acertar eles no alto. É difícil, mas dá. Ou pelo menos zonear uma parte no alto, tá ligado? Ali, ó. Deixar assim, aí fica ali a fumacinha no alto, se ele passar por ali, ele fica ferrado. É complicado de fazer, é mais fácil acertar. É difícil, mas dá pra fazer. Beleza? Então assim, dá pra acertar o mecha no alto e explode. Dá pra lançar essa parada. Um pouco parecido com o do Jojo, né? O Jojo a gente também acerta a bomba no alto e a gente consegue reativar pra explodir um cara no alto. Esse aqui a gente não consegue reativar pra explodir a hora que a gente quiser. Poderia, ou seria o perfeito se a gente pudesse ativar essa granada nele na hora que a gente quiser. Mas a gente pode jogar no alto, né? E acertar tipo essa Andrômeda aqui, super otária, que tá aí voando. E acho que considerações finais pra fazer com esse mecha, cara. Acho que eu já falei que você tem que focar com ele a longa distância e tudo mais, perere pão doce. Mas sim, eu não recomendo esse mecha aqui, de uma forma geral, se o dispositivo que você joga for fraco. Não sei como é que é na Steam, porque eu não joguei com esse mecha na Steam, mas eu acredito que tenha o mesmo problema. Mas pelo menos no mobile, ontem eu passei por isso em live e eles tinham corrigido esse problema, mas o problema ele ainda persiste. Não, tipo assim, o problema diminuiu, mas ele ainda tem. Qual é o problema, cara? Mostrei isso acho que no primeiro vídeo que eu fiz desse mecha. Quando tem muito inimigo e tem muita fumaça, o jogo pode dar uma travada. Ontem tinha muito player e eu peidei o mapa inteiro no Origo e travou, tá ligado? Foi a travada de muita fumaça. Então, assim, se seu dispositivo onde você estiver jogando não for muito potente, ou você tá com medo de que o mecha acabe travando alguma coisa, o que eu recomendo, quando você for jogar com esse mecha aqui, reduz o gráfico do jogo. Bota no mínimo, não sei. Deixa eu ver aqui, bota no mínimo. Eu não tô jogando no mínimo, tá ligado? Tô jogando basicamente no Ultra, quase, né? Também não é no Ultra, mas é quase aqui no mobile. Mas se você estiver passando por esse tipo de dificuldade com esse mecha, recomendo diminuir o gráfico com ele, porque mesmo eles tentando otimizar isso do mecha, fazer que não trave e tudo mais, sempre vai correr esse problema, porque esse mecha aqui espalha muita partícula no jogo, muita partícula, e isso vai exigir mais capacidade de processamento do seu dispositivo. Então, quanto mais partícula tiver, quanto mais fumaça tiver, mais inimigo tiver, mais a porra toda tiver, mais dificuldade tu vai ter nesse sentido, tá ligado? Não que isso vá acontecer, mas isso pode acontecer, tá ligado? Então joga com ele normal, se isso por acaso acontecer, ou tiver acontecendo com frequência, aí você vai e reduz os gráficos. Show? Não recomendo jogar com esse mecha solo. Esse mecha solo é meio cagado, não gostei. Então, assim, se for jogar com ele, recomendo jogar ele squad, fazer meio que ali o papel de suporte e tal. Se for jogar Team Deathmatch é melhor, tem mais gente para distribuir. X1 ele é muito bananadinha, mas vai que tu curte ele no X1, não gostei muito dele não. Então, show, é isso. E lembrando, pra quem é inscrito aqui no canal, não necessariamente pra quem é inscrito aqui no canal, mas se você não é inscrito, inscreva-se. Tem uma playlist do Trilight, onde tem algumas gameplays minhas jogando com ele, tá ligado? A maioria são em live, mas pra quem quiser ver ele em ação, eu jogando com ele e tudo mais, recomendo assistir as lives. A live que eu fiz ontem, ó, uma delícia. Então, de novo, é isso, valeu, falou!